Olá, benditos! Chegamos ao último dos 34 dias reconhecendo a vontade de Deus em Deuteronômio e vencemos mais esse desafio de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós terminamos o Pentateuco, é assim que são chamados os 5 primeiros livros da Bíblia. Completamos 187 vídeos gravados, capítulo por capítulo, de Gênesis a Deuteronômio. Glória a Deus! Muito bem, enquanto o povo de Israel continuava acampado nas planícies de Moabe, Moisés subiu o Monte Nebo no topo do Pisga, em frente de Jericó. De lá ele podia ver Canaã, a terra prometida. Nesta foto você pode ter uma ideia do que Moisés viu do alto do Monte Nebo. Embora ele não pudesse entrar lá, Deus lhe mostrou toda a extensão da terra que o seu povo iria herdar. Foi um momento que nós chamaríamos de agridoce. Moisés viu a terra prometida, seu coração ficou emocionado em poder vê-la, mas ao mesmo tempo havia uma tristeza no seu coração por não poder entrar lá junto com o seu povo. Ele estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Deve ter sido uma sensação de realização misturada com uma certa decepção. De qualquer modo, Moisés viu o resultado final do trabalho da sua vida, que foi levar os filhos de Israel até muito perto da terra prometida. E então ele ouviu a voz de Deus tão claramente quanto das outras vezes, dizendo: "Esta é a terra". E foi assim que, depois de ver a sua missão cumprida, Moisés morreu. Não houve uma lápide na sua sepultura, mas se fosse necessário escrever alguma coisa na sua lápide, com certeza não seria "Aqui jaz Moisés, o príncipe do Egito", ou "Moisés, o assassino de um egípcio", ou "Aqui jaz Moisés, o pastor do deserto", ou "Moisés, o porta-voz da nação de Israel", ou "Aqui jaz Moisés, o operador de milagres", ou "Aqui jaz Moisés, o profeta", ou "Moisés, o homem que viu a glória de Deus", ou mesmo "Aqui jaz Moisés, o homem que não entrou na terra prometida". No final de tudo, o que ficou registrado nas Escrituras sobre ele foi algo muito simples: Moisés, servo do Senhor. Isso deve ser suficiente para nós. Estarmos satisfeitos em simplesmente sermos servos do Senhor é uma coisa muito preciosa. É a mais feliz de todas as estações da vida, pois quando o Mestre é glorificado, os servos ficam satisfeitos. Se dizemos que somos servos do Senhor, isso pode ser demonstrado por um teste muito simples: em como nós reagimos quando alguém nos trata como servos. Por incrível que pareça, a Bíblia diz que o Senhor sepultou Moisés. Isso foi mais complicado do que parece, porque o diabo veio disputar o corpo de Moisés. Em Judas, versículo 9, está escrito que Miguel, o arcanjo, discutiu com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel venceu essa disputa ao apelar para a autoridade do Senhor, dizendo para o diabo: "O Senhor te repreenda". Mas o motivo pelo qual o arcanjo Miguel contendeu com Satanás por causa do corpo de Moisés, isso nós não sabemos. Mas um fato interessante é que Moisés apareceu junto com o profeta Elias, que foi arrebatado ao céu, no Monte da Transfiguração, e os dois conversaram com Jesus, que estava com a sua face, um aspecto glorificado. E é bom ressaltar aqui que Moisés e Elias conversaram com Jesus e não com os discípulos Pedro, Tiago e João, que estavam junto com ele. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A vida dele foi nitidamente dividida em 3 partes: 40 anos como príncipe herdeiro do Egito, 40 anos como um humilde pastor no deserto e 40 anos conduzindo os israelitas ao seu destino, a terra prometida. Ele se preparou durante 80 anos para viver os últimos 40 anos em companhia do povo de Israel no deserto. E note que ele não foi impedido de continuar a liderança do povo por debilidade ou enfermidade física, até porque, ao que parece, ele estava em ótima forma ainda, mas ele foi impedido por ordem do Senhor.
Os filhos de Israel lamentaram a morte de Moisés. Foram 30 dias de choro e de luto, mas passou. Por maior que Moisés fosse, os dias de luto por ele terminaram. Era hora de seguir em frente. O programa de Deus não havia terminado com Moisés e nem termina com homem nenhum. O bastão é passado e a obra de Deus continua. Agora estava claro que a oração de Moisés por Josué havia sido respondida. Josué estava realmente cheio do Espírito e de sabedoria. E o melhor de tudo é que os filhos de Israel o aceitaram muito bem. O verdadeiro teste de liderança é ver se as pessoas realmente seguem o líder. E a Bíblia diz que nunca mais se levantou um profeta como Moisés em Israel. Moisés foi o único a conhecer o Senhor face a face. E o termo face a face não significa literalmente face a face física, mas traz a ideia de uma comunicação livre e desimpedida e muito íntima. Moisés tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Ele foi o único a ser usado na realização de obras milagrosas mais do que qualquer outro profeta. Moisés foi o único no poder e autoridade com que liderou a nação de Israel. E desde então, não surgiu em Israel nenhum profeta com esse perfil. Ele exerceu todos os grandes ofícios de Israel: profeta, governante, juiz e sacerdote. Se alguns dos que ocuparam esses cargos foram grandes, Moisés foi o maior de todos. Nunca houve um homem que exercesse todas essas funções tão gloriosamente como Moisés. Ele só foi superado pelo Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito no capítulo 3 da carta aos Hebreus. E assim nós finalizamos os 34 capítulos do livro de Deuteronômio e o nosso 187º vídeo. E no dia 1º de março eu volto para dar início a uma nova série. Desta vez será 24 conquistas no livro de Josué. Prepare-se para grandes batalhas, mas também para grandes conquistas. E eu conto com você para mais essa etapa da jornada bíblica. Assim nós vamos seguindo juntos até Apocalipse. Te espero em março. Até lá, se Deus nos permitir.